Estamos vivendo em uma cultura que valoriza resultados rápidos. Queremos respostas imediatas, queremos mudanças instantâneas, planos realizados no nosso tempo. Mas Deus tem trabalhado de forma diferente na minha vida e eu creio que na sua também. E é sobre isso o ciclo 9. Como continuar confiando quando tudo parece não acontecer. Eu não sei como que tá do lado daí, mas por aqui eu tenho vivenciado grandes esperas em várias áreas da minha vida. É impressionante, gente, sem brincadeira nenhuma. É um curso que eu comprei para me informar que tá levando mais tempo do que eu imaginava para poder liberar as aulas e eu tô ficando ansiosa com isso. Projetos que estão demandando mais tempo, mais demora, vendas que não estão saindo. Enfim, N coisas que, se eu fosse contar aqui pra vocês, vai ficar maior do que eu espero que fique, né? Pra vocês não ter paciência, né? De ficar aqui me ouvindo, porque tem esse detalhe também, né? Hoje em dia a gente tá também acostumado com shorts, vídeos rápidos, pessoas que começam a enrolar demais pra falar, você já perde a paciência. Então, se você clica num vídeo pra assistir sobre um tema, você já quer que a pessoa vá lá direto no assunto, não enrola não, porque você não tem tempo pra ficar perdendo. Entendeu? Você quer ali na hora e pá. Então a gente tá desse jeito, sabe? Tudo pra ontem. Então talvez o mais difícil da fé seja exatamente isso, né? É saber esperar, continuar, mesmo sem resposta, né? Quantas vezes a gente faz uma oração pra Deus e espera que a resposta venha de imediato, assim como é uma conversa que você tá tendo e que você manda mensagem também pra uma pessoa e se ela também não responde naquela hora, você já fica irritado. E isso é absolutamente tudo, né, gente? Nessa era que a gente tá vivendo, é tudo, assim, você não tem paciência com mais nada. Tudo é pra ontem. O versículo em chave, que é Hebreus 11, versículo 1, que ele explica, né, que fé não depende do que vemos. Ela nos sustenta justamente quando ainda não vemos. É saber confiar, né, nos planos de Deus, no caráter dele, sabendo que ele sabe das coisas que nós não sabemos, ele vê coisas que nós não vemos. Então a gente tem que compreender o processo dele, compreender que esperar não significa desistir, né? Que a gente não pode desistir nessa espera. A gente tem que entender e continuar fazendo aquilo que Deus já mostrou, né? A Bíblia tem diversos versículos para a gente meditar, para a gente entender como que Deus funciona, como Deus é. Então, as promessas que Ele faz, Ele não é homem para que não cumpra o que Ele falou. E a gente também, muitas vezes, por conta das crises que vem acontecendo, gente, eu venho com um relato pessoal até aqui comigo com vocês, que muitas vezes, eu não sei como que você funciona, mas quando eu estou em alguma crise, que seja de... Também pessoas ansiosas como eu, né? Vocês vão entender. Mas qualquer tipo de crise que acontece, há ali um distanciamento. Há, assim, uma certa frieza que você começa a ficar com Deus, sabe? Um aspecto assim de tipo, nossa Deus, parece que eu tô falando e o Senhor não tá me ouvindo, sabe? É uns negócios muito doidos que vai acontecendo e vai fazendo a gente se desviar do propósito, vai fazendo a gente esquecer quem Deus é. É impressionante, é uma coisa meio doida que acontece. Então, assim, eu assisti vídeos que me ajudaram, que estão me ajudando nesse processo que eu tô vivenciando. Eu tô lendo um livro que tá super também me ajudando e eu quero fazer depois um vlog mostrando pra vocês o que eu tô fazendo lá daqui que tem me ajudado a viver dentro da fé, da esperança, que é sobre esse ciclo que a gente tá falando, porque a esperança também faz parte do caminho, sabe? Deus, ele não está apenas preparando aquilo que você pediu, muitas vezes ele está preparando você. Então, se você não estiver preparada para a bênção que ele tá para te entregar, ele vai adiar. Não é que ele vai adiar, ele faz as coisas no tempo dele, no tempo certo. Só que a gente não vê, a gente acha que não, eu quero hoje, eu quero agora, porque eu estou preparada. Mas será que você realmente está preparada? Você realmente conseguiria viver tudo aquilo que você quer viver se Deus entregasse a sua bênção agora? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. No meu caso, eu estava muito ansiosa com o curso. Os módulos estavam demorando muito para ser liberados.
fiquei agoniada com isso. Eu fiquei desanimada com o curso, eu comecei a criticar o curso mentalmente, claro que eu não fui lá xingar, nem nada, embora fosse minha vontade. Mas eu comecei a querer ontem. Só que depois eu fiquei refletindo, cara, se esse módulo estivesse já disponível aqui pra mim, eu realmente sentaria aqui pra estudar? Porque eu tava vivendo uma fase da minha vida que eu não tava conseguindo ter concentração pra estudar. Porque tava acontecendo várias outras coisas ao meu redor, da minha família. Enfim, eu não vou entrar em detalhes porque são muitas coisas, mas eu não ia conseguir estudar. Então, é mais ou menos isso. Eu tô dando um exemplo muito besta, assim, muito bobinho, mas tem vários que eu poderia citar aqui, de coisas ainda mais complexas, né? Ainda mais complexas. Por exemplo, também, sei lá, um emprego. Tá desejando tanto um emprego. Será que o emprego dos sonhos que você quer, você teria capacidade de executar hoje? Ou será que você ainda precisa de mais capacitação? Ou será que você, se você conseguisse esse emprego, talvez você se distanciaria de Deus ou da sua família? Ou de coisas que você ainda precisa trabalhar, que talvez esse emprego, nesse momento, te tiraria desse trabalho interno que você precisa ter. Às vezes é mais paciência, né? Que é uma virtude, a gente já conversou também sobre o fruto do Espírito. Então, às vezes, precisa ter mais paciência, porque talvez essa vaga que você tanto quer precisa disso e você não tem ainda. Enfim, são N coisas, gente, que a nossa ansiedade não nos permite enxergar. E aí a gente fica achando que tá atrasado. Não, é pra ontem, por que não aconteceu ainda? Não, gente, calma. Há tempo para todas as coisas. Por exemplo, eu tô tentando vender meu computador. E, gente, eu fiquei muito agoniada. Nossa, eu fiquei muito agoniada pra vender esse computador logo, porque eu queria o dinheiro e tal. Acabou que depois eu fiquei refletindo comigo. Se eu vendesse esse computador e precisasse dele para um trabalho específico que surgisse, ou o meu filho precisasse para estudos, para a gente está querendo colocar ele no curso de programação, enfim, eu ia ficar sem computador por causa da pressa que eu tenho de vender e conseguir o dinheiro. E às vezes não é o momento certo para ser vendido agora. Talvez ele seria muito desvalorizado, ou eu gastaria dinheiro com coisas assim, enfim, não sei, não dá para saber. Então a gente tem que confiar que há tempo para todas as coisas e que possivelmente às vezes também Deus tem um plano lá na frente que talvez se eu vendesse agora o computador ia fazer falta. Então, a gente tem que entender que Deus, ele trabalha de uma forma e com propósitos muito melhores do que o nosso. Os planos dele sempre será melhor que o nosso, gente. Então, a gente tem que aprender a confiar no plano dele, no tempo dele. E aqui, gente, a gente vai falar no Planning do Desafio sobre várias coisas. Eu vou compartilhar algumas delas com vocês para a gente poder trabalhar isso, que a gente precisa tanto para poder conseguir lidar com essa fase de espera. Então, ó, na primeira semana a gente vai falar sobre confiança. Então a gente vai conversar sobre confiar acima do entendimento. Depois a gente vai falar, Deus continua trabalhando. Então cada tema vai ter um versículo e algo prático para a gente poder fazer como sempre, desde que a gente começou. E é muito bom, eu ando fazendo junto com vocês e tem me fortalecido demais. Então depois vocês me comentam como é que tá do lado aí, como é que tá sendo, como que foi os outros ciclos também para vocês, tá? Depois não esquece de deixar seu feedback. E no dia 3 a gente vai falar sobre descansar na fidelidade de Deus, que é o que eu acabei de falar, né? Sobre a gente confiar na fidelidade dele, na promessa dele. E no dia 4 a gente vai falar sobre escolher confiar, né? Descansar com fidelidade, depois escolher confiar, lembrar das promessas, gratidão durante a espera. Aí a gente vai fazer uma revisão e vai para a semana 2. A semana 2 é sobre paciência, então vai ter versículos bíblicos sobre isso, a gente vai ter práticas sobre isso. Então a gente tem 11, 12, 13 dias. Na verdade, vai ser geralmente eu faço dessa forma, né? São 5 dias e a revisão, então acaba sendo 6 dias. Eu sempre deixo um dia de folga aí pra gente descansar um pouco e meditar em tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, na semana 3, a gente fala sobre esperança ativa. Então, vai ter versículos também, vai ter práticos, né, pra gente fazer juntas. Revisão, e depois eu vou deixar também uma oração pra vocês, pra gente poder fortalecer esse ciclo, tá? Eu queria encerrar com essa frase aqui que eu deixei no planner pra vocês. Esperança ativa é continuar caminhando, mesmo quando os olhos ainda não veem aquilo que a fé já abraçou. Então, por que é tão importante ter fé nesses momentos? Por causa disso, porque é a fé que abraça, sabe? Nossa, gente, tem tantos
devocionais que eu fiz, que Deus falou muito comigo sobre essas esperas. Deus tem trabalhado muita coisa interna aqui comigo, e é por isso que eu quero fazer um vlog mostrando algumas partes dessas vivências para vocês, para também não interromper também o ciclo do vídeo, né? O fluxo do vídeo, porque é muitos detalhezinhos, é muitos bate-papos que eu quero ter com vocês. E aí a gente vai conversando, tá bom? Vocês têm me pedido, né, para me voltar a fazer vlog, e eu pensei com muito carinho. Agora deu uma amenizada nas situações aqui, então eu creio que eu conseguirei voltar a fazer vídeos. Inclusive deu saudade, né? Eu assisti ontem para rever, para ver se me animava de novo. E aí eu conto um pouquinho também do que aconteceu, porque que não tá fluindo tão como fluía no começo, né? O projeto 365 começou com um vídeo por semana, e aí depois a gente passou a fazer uma semana sim, outra não, e depois eu passei a fazer uma vez por mês. Mas os desafios são diários, né? Eu sempre deixei para vocês no link da descrição, e sempre também tô abastecendo, né, criando conteúdos de outras formas, que é o que a gente combinou. Falei, olha, eu não sei se eu vou conseguir postar vídeo sempre, mas eu sei que variando os conteúdos eu consigo. Então eu pego os cortes do vídeo, posto no shorts, eu crio também sempre fotos, né, para mostrar para vocês os bastidores aqui dos meus estudos bíblicos, da minha vivência aqui. Então, na aba da comunidade ali, sabe? Sempre fica com as fotos, postagens que eu coloco lá. Então, o canal nunca tá 100% parado, né? Eu tô sempre movimentando um pouquinho. Só os vídeos mesmo, que nem sempre eu consigo sentar aqui e gravar com calma para vocês. E o planner para criar também dá um certinho trabalho, né? Então eu preciso ter um tempinho para sentar aqui e criar para vocês. E acaba que, por conta das coisas, a gente atrasa um pouquinho, mas é bem pouquinho mesmo, e logo eu já volto aqui com os conteúdos, porque é algo que tem me agregado muito, e eu creio que tá agregando na sua vida também. Depois você me conta como que tá sendo. E é isso, gente, eu fico por aqui com esse vídeo maravilhoso sobre esse ciclo que a gente vai viver agora, o ciclo 9, a gente tá chegando já na reta final, e eu sei que ainda há algumas coisas pra gente melhorar, mas se a gente for olhar para trás, gente, tem tanto conteúdo bom, tem tanta coisa que a gente já abordou nesses dias, e eu tenho certeza que se você realmente estiver fazendo os desafios, né, dos ciclos, eu tenho certeza que mudanças estão acontecendo internamente aí com você, e tá externando também pro lado de fora. Então, eu creio que assim como tá sendo um crescimento pessoal para mim, espiritual, tá sendo para você também, porque é uma pecinha que vai encaixando na outra, e tudo que eu falei para vocês começa pela mente. Então, quanto mais a gente renova nossa mente, nos fortalecemos nossa mente em Cristo Jesus, mais a gente fortifica em todas as áreas da vida. Então, a gente dá uma desanimada mesmo, porque faz parte do processo, mas o importante é a gente manter a confiança, a paciência, a perseverança e a esperança ativa, né? Esperança de que há dias bons, mas há dias ruins, e que os dias ruins não definem, né, quem somos, não define a nossa jornada toda. São só processos que nós precisamos passar, são só momentos que precisamos para nos fortalecer, para fazer uma revisão interna, uma revisão externa também, porque tudo reflete uma coisa na outra, né? Eu sempre falo para vocês que está tudo conectado, porque realmente está. Então, quando a gente tem alguma crise financeira, isso afeta nosso emocional, e afetando nosso emocional, muitas vezes afeta nossos relacionamentos. Afeta nossos relacionamentos, muitas vezes afeta também nosso ânimo de produzir. Então, uma coisa vai desencadeando outra. E o que nos fortalece, o que nos faz estar firmes aqui é Ele, né? E Ele é o único que tem poder de restaurar. E sabe que eu tô aqui firme e forte, mesmo enfrentando batalhas por causa dele, né? Eu sempre falei para vocês que o meu versículo base é o Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A gente tem que se lembrar que sempre o que nós fazemos é para a glória dele. E todas as vezes, gente, que a gente se perde no propósito, que a gente se perde no porquê que a gente está fazendo o que a gente faz, muitas das vezes essa perda que a gente tem é justamente isso, é esse alinhamento de para quem a gente faz, por que que a gente faz. Revisitar aqui dentro e lembrar, nossa, beleza, é por causa disso. Tô esquecendo, nossa, eu tô indo muito pra minha carne, eu tô indo muito pro egoísmo, pro ego, né? Então, a gente sempre, quando a gente se perde Cristo, a gente aumenta o nosso ego, a gente aumenta o nosso orgulho, e a gente tem que ter humildade para entender que a gente nós não fazemos nada sem Ele, entendeu? Então é isso, depois me conta como que tá sendo lá daí tudo, me conte os outros ciclos, esses ciclos que a gente vai iniciar.
tá? Não deixe de comentar aqui, porque seu comentário é muito importante. E o like também. Tá bom? Um beijo. Fique com Deus. Não deixe de fazer, tá tudo aqui na descrição, tá? Os desafios, o planner, tudo certinho, tudo gratuito, tá? Não tem nada pago, não. A jornada que eu faço aqui com vocês é tudo com muito carinho, com muito zelo. Então, não deixe de conferir, tá? Um beijo.